Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. É disso que vamos falar sobre nós. É sobre nós que precisamos naturalizar e normalizar a diversidade humana. É sobre nós, o episódio de hoje é sobre nós, que merecemos ser quem a gente quer ser. A gente merece ouvir o que vem da alma e seguir em frente. É sobre nós que precisamos aceitar, entender, respeitar e abrir portas para as infinitudes e para as infinitas manifestações humanas. É sobre tudo isso e muito mais que eu falo hoje com dois convidados, com Samara Sóstenes e com Daniel Veiga. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Tá comportada? Por favor. Vamos começar então com essa lady. Por favor, se apresente pra gente, por favor. A travesti da família brasileira, né? Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, gente. Salve, salve. Eu sou Samara Sóstenes, co-vereadora, né? Na mandato coletivo Quilombo Periférico, aqui na cidade de São Paulo. Sou estudante de meio ambiente, redutora de danos, travesti, periférica e muitas coisas mais. Militante do movimento negro e sobrevivente. Muito bem. E você, Dani? Apresente-se pra gente. Eu sou Daniel Veiga. Hoje, eu sou artista brasileiro, né? Então, hoje eu estou roteirista e ator. Mas já dirigi teatro, já fiz produção de música, já fiz sonoplastia, também dou aula de dramaturgia e sou cofundador com o Léo Moreira Sá do CATS, que é o coletivo de artistas transmasculinos aqui de São Paulo. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente vai fazer hoje uma coisa muito diferente, uma coisa transada. Porque é o seguinte, não levem por trás essa informação, coleguinhas. Mas é o seguinte, a gente, para vocês que já estão acompanhando o nosso conteúdo, a gente vem fazendo sempre um bate-papo mesmo de entrevista, uma pergunta e o convidado responde. Essa é a primeira vez que eu tenho dois convidados ao mesmo tempo. E a gente vai fazer uma roleta, a Roletrans, que vai trazer pra gente as informações e os temas pelos quais a gente vai conversar. Combinado? E aí a gente não sabe onde é que a gente vai parar, porque o flow da conversa, né, vai ser determinado pela nossa roleta. Direquete. Arrasou. Ô, Direquete, solta pra gente aqui, por favor, a nossa roleta. Olha que beleza. Então, quais são os temas? E aí vocês vão entender o seguinte, tem alguns temas que são exclusivos da Samara, outros temas que são exclusivos do Dani, mas vai todo mundo aqui tá muito bem entrosado e todo mundo vai poder meter o bedelho na história de todo mundo, combinado? Então a gente tem aqui meio ambiente, negritude, educação, arte, aquilombar, vereança, felicidade, Kikito e Gramado,
transcendência e corpos trans. Não sei por que tem esse tema aqui. Por que será? Por que será? Direquete, roda a rolê trans, por favor. Nossa, que chique. Ah, Ó, é marmelada, é marmelada. Bom, a gente vai começar a falar sobre felicidade. O que é felicidade para vocês, minha gente? quer começar? Eu queria até aproveitar, pegar uma fala, um trecho da sua fala no começo, que você falou que a gente tem o direito de ser o que a gente quiser, né? E acho que é mais até do que isso. A gente tem que ter o direito de ser quem a gente é, né? Porque eu não quero ser uma travesti, eu não quero ser uma mulher trans. Eu sou uma mulher trans e ponto, acabou, né? Se querer ser uma coisa, às vezes você não consegue, mas quando você é aquela coisa, não tem jeito. Então, felicidade é isso. É ser quem eu sou, porque eu nasci assim, e eu sou assim, não tem jeito. Eu sou feliz por ser uma travesti. Ah, lindo. Arrasou, hein? Arrasou, hein? Também. Ela subiu o teto. Subiu. Ela subiu o sarrafo Ficou aqui. difícil pra mim. E o que é felicidade para você, Dani? É engraçado, porque eu sou um pouco sempre fui desconfiado dessa palavra. Tá. Mas eu acho que é porque a felicidade, ela é um pouco superestimada. Até por conta. Vou entrar, mas sem entrar muito nesses detalhes. fundo. Mas por conta do capitalismo mesmo, né? Porque a gente é entuchado na nossa cabeça dia e noite uma ideia de felicidade, um conceito de felicidade. Eu comecei a ficar melhor quando eu percebi que eu não sou obrigado a ser feliz. E quando eu troquei a palavra sonho por objetivo. Antigamente eu era uma pessoa que sonhava muito. E eu vi que meio que não estava indo para muito lugar, assim. Porque quando você é preto, pobre, de periferia, homem trans, você não tem muitas opções. Sim. E eu comecei a pensar em termos de objetivo. Uma coisa um pouco mais pragmática. E felicidade não é que eu não acredite nela. Por exemplo, para mim, eu tô no mesmo lugar da Samara. Para mim, felicidade foi me encontrar. O momento em que eu identifiquei a minha identidade, em que eu assumi a minha masculinidade, entendi que a minha masculinidade era muito própria, não precisava ser a mesma do meu pai, dos meus tios, dos meus primos, que eu assumi o nome Daniel, que eu comecei a fazer a minha hormonioterapia, que não é uma condição para todas as pessoas que são trans, não é isso que faz uma pessoa ser trans, mas no meu caso cabia, e eu comecei a me sentir mais apropriado de quem eu era, porque eu não tinha essa dimensão antes. Isso é uma questão que é muito séria. As pessoas não entendem que quando uma pessoa trans não assume a sua transgeneridade, ela é meio que ninguém no mundo. A gente está nesse não lugar, um lugar meio opaco. Então, assumir a transgeneridade, acima de tudo, é assumir a si, não é? É quem a gente é, como a Samara falou. Então, para mim, foi aí que a coisa começou a... Então, assim, eu acredito nessa... E eu também sou um pouco pessimista. Então, eu sou essa pessoa que acredita nas pequenas felicidades da vida. Eu sou a pessoa que acredita... Por exemplo, aqui, hoje, pra mim, isso é um momento de felicidade. Conhecer a Samara foi um momento de felicidade. Sabe qual que é o momento de felicidade pra mim? Quando a iFood chega em Isso. casa. Falta um minuto pra iFood Enfim. chegar. Olha, É um Marcas, por favor, você felicidade. pode patrocinar a gente, hein? Entendeu? Que delícia, né? Descer o elevador pra pegar comida na... Taurina, você. gente. É Ó, isso. eu quero aproveitar várias coisas que vocês disseram aqui pra eu poder puxar a sardinha pro meu lado. Primeiro que felicidade tem tudo a ver com autoconhecimento. Sim. Felicidade, ela tem tudo a ver com dignidade, né? Total. Eu falo que, assim, existe uma máxima dos estudos da felicidade que falam o seguinte, que a felicidade não é um objetivo, a felicidade ela é um caminho, né? Daí eu falo assim, se a felicidade é o caminho, o ponto de partida de todo mundo tem que ser a dignidade. Né? Então, quando você tem liberdade para ser quem você é, você tem segurança para ser quem você é, quando você tem confiança para ser quem você é, você entra num caminho de felicidade, é um caminho muito sem volta. E aí isso é muito legal, o que a gente tem que buscar é oferecer dignidade para que todo mundo possa alcançar a felicidade. Gosto sempre quando as pessoas colocam a felicidade em xeque, e eu entendo que é por uma questão muito, principalmente dessa nossa sociedade neoliberal, coisa e tal, mas a felicidade, ela está muito ligada com o bem-estar, ela está ligada com saúde mental. Então, triste é a sociedade que encontra na felicidade um problema, né? Diz Rodrigo de Aquino, vulgo eu. Porque é o seguinte, quando a gente começa a problematizar isso, eu acho que a vida fica tão cinza, né? Porque
se vendeu durante muito tempo que felicidade é satisfação, é você não ter problema. Então. Então, um dos papéis do Sobre Nós é exatamente a gente falar que uma pessoa ela vai ter problemas na vida sempre, porque ela tá com os nós da vida, tem os emaranhados acontecendo. E faz parte da vida. E faz parte. Sim, sim. E isso não necessariamente vai te roubar vai roubar a sua felicidade, né? Então, mas eu achei... e outra coisa, uma das principais fontes de felicidade, isso é estudo de Harvard, o estudo mais longo que tem sobre longevidade, inclusive, ele fala que a principal fonte de felicidade são os relacionamentos positivos. Então, hoje a gente se encontrando aqui, rindo, vocês fazendo essa conexão, é realmente uma coisa que me deixa feliz. Sim. E saber que vocês estão felizes se encontrando. Algum comentário mais para a Rolê Trans? Não. Então roda a Rolê Trans, diretora, por favor. Ai, E qual que é o prêmio no final? Mano, tá muito marmelada. A gente começou direitinho, hein? Corpos trans, por que apareceu esse negócio aqui nessa nossa conversa? O que é isso? Onde vivem? Como se reproduzem? Como se alimentam? O que eu fiz questão de colocar essa expressão na nossa roleta pelo motivo do começo da minha fala, que a gente precisa naturalizar e normalizar isso até o momento que a gente não tenha que ficar explicando. Mas ao mesmo tempo que também é importante a gente dar o nome para poder colar a identidade, né? Como que isso acontece com vocês? Como que hoje, na vida de vocês, como que é essa presença, esse aceitar-se, né? Dentro dessa condição? Eu nunca nego a minha transgeneridade. Então, não é que eu precise ficar gritando pros 4 cantos que eu sou um homem trans, porque isso não interessa pra todo mundo. Mas, quando eu tenho oportunidade, eu falo que sou. Hoje, pra mim, o corpo trans, justamente por ser um corpo que tá num lugar muito marginalizado ainda, que tá num lugar de invisibilidade e apagamento, ou de violência, ou até, principalmente na minha profissão, um lugar em que somos risíveis, né? É pra rirem da gente. Hoje é o lugar de lutar pela representatividade e pela dignidade, assim, acima de tudo. Eu tenho um objetivo, quase me traí aqui, quase falei sonho, mas eu tenho um objetivo que é um dia isso não precisar ser dito, né? Que corpos trans e corpos cis possam conviver tranquilamente, sem que haja é trans, é cis, é hétero, é gay. Mas eu não acho que isso vai acontecer, que eu vou ver isso em vida. Mas não é por isso que eu não continue lutando, né? Então a gente luta também pelas próximas gerações. Eu fico feliz porque eu já vejo que algum movimento está acontecendo. De chegar, por exemplo, na UBS para tomar o hormônio e ver que tem um adolescente trans de 15 anos que a mãe está acompanhando. Isso na minha geração era impensável. Você não tinha isso, né? Então a gente já começa. Eu já fui fazer palestras que eu me deparei com pais de meninos trans que estavam discutindo justamente a paternidade do menino trans. Uma tia que chegou com um menino trans de 12 anos. Eu sou sobrinho, ele é meu sobrinho. A mãe dele ainda tá com dificuldade de entender, mas eu tô aqui para apoiar. E poder dizer para ele, cara, continua aí que você tá no caminho e logo, logo você vai tá com autonomia sobre o seu corpo, assim. Então, acho que hoje esse é o lugar. É um lugar em que algum movimento já tá acontecendo, mas o caminho é longo. A gente também tá na bolha, né? A gente tá em São Paulo, um lugar em que as coisas parecem que acontecem. Você vai um pouco pro interior, a coisa é mais complicada. Mas um movimento já está acontecendo. Eu acho que isso é importante. Sei o que você acha. Sim, eu concordo plenamente. Eu concordo super que seria maravilhosamente a gente não ter que falar, né, que se a gente é trans, se a gente é travesti, né? Geralmente as pessoas me perguntam muito qual que é a diferença da mulher trans para travesti. Eu fui articuladora social no Centro de Cidadania, então eu fazia muita sensibilização, né? E
infelizmente, no Brasil, a transgeneridade é desconhecida, né? Você tem que O que era essa sensibilização que você fazia? por exemplo, em qualquer lugar. Por Tá. exemplo, tem um shopping que teve alguns casos de como é que eu posso dizer? Esqueci o nome da palavra. Discriminação, Tá. homofobia. E aí eles Transfobia, isso. pedem para os funcionários, ou então numa escola, ou então as empresas, né, que estão abertas para o público LGBT e agora aberto também para o público trans, né? Porque a gente também está num lugar agora que a gente tem a Linda Quebrada, a gente tem, né, artistas, a gente tem eu, Samara, Érica Maluguinho, a gente tem pessoas trans Que são vozes importantes na que política, pode né? importante. E que antes disso, a única pessoa referência trans que eu tinha era a... Esqueci o nome dela. Roberta A Close. Roberta Close, né? E Era que minha também era motivo de piada também para algumas pessoas. Então, eu acho que o corpo trans é um corpo, né? E independente, assim... Esses dias eu fui no médico e aí a moça pediu para fazer um exame, teste de gravidez. Eu falei, não, moça, eu não vou fazer. Aí ela falou assim, não, mas é protocolo. Eu falei assim, não, moça, eu não sou uma mulher cis, né? A passabilidade é importante, ela nos dá segurança, ela nos deixa feliz, assim, é muito bom, eu me senti bem. Eu acho importante, porque não é todo mundo que entende o que é passabilidade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a passabilidade e sobre a importância da passabilidade nessa questão de segurança psicológica e da segurança física de vocês. Sim, mas também, por exemplo, no meu caso, às vezes eu prefiro estar com chuchu um pouquinho, tá mais com cara de travesti, porque, por exemplo, se eu tô no metrô e eu começo a ser assediada, eu viro assim, olho pra cara, o cara já vê que é travesti, é perigosa, né? Uma mulher cis, às vezes, não é mais vulnerável, né? Eu me sinto mais, às vezes, protegida em alguns casos de ser uma travesti, né? Do que, às vezes, ser uma mulher cis, porque, infelizmente, aqui no Brasil tem essa questão, né? Das mulheridades. Então, eu acho que a gente não precisava ficar se explicando. Esses dias mesmo, eu tava conversando, pessoas não sabiam que existiam homens trans. Não sabia que tem homem com buceta. Mas Eu como me assim, deparo com isso até hoje. Não, mas não existe homem com. Aí eu tenho que pegar um monte de fotos assim, dos homens babadeiros e mostrar aqui, ó, tudo tem buceta. Entendeu? Porque as pessoas... E isso existe há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. E só agora que a gente começa a entender que corpos trans existem. Existem corpos cis, existem corpos transgêneros. E pronto, acabou. Já aconteceu comigo umas 3 vezes de eu falar que eu sou trans e as pessoas entenderem que eu sou uma mulher trans. Inclusive, uma pessoa me perguntou se eu não estava fazendo nenhum tipo de intervenção, porque me viu com essa aparência de barba e falou assim, mas você é uma pessoa trans, então entendeu que eu estava, né, fazendo a transição de homem, entre muitas aspas, para mulher, só que eu não tinha tomado hormônio. Aí eu falei assim, a primeira coisa, nem toda pessoa trans não é o hormônio, as intervenções cirúrgicas, a mudança de nome, retificação que vai dizer se uma pessoa é trans ou não. Uma pessoa é trans ou não é, e isso é algo completamente subjetivo e ao mesmo tempo objetivo, porque é dela para dentro, mas para fora. O homem trans é a pessoa que, quando nasce, é designada mulher, mas não se reconhece com aquele gênero, né? E aí vai ter uma série de marcadores que são até muito parecidos, né? As histórias de homens trans são muito parecidas, mas não significa que todos passamos pela mesma coisa. E não existem só homens trans e mulheres trans. Existem também pessoas não binárias. Existem pessoas, por exemplo, dentro das transmasculinidades, uma pessoa pode se reconhecer dentro de um espectro transmasculino sem necessariamente se reconhecer como homem, né? Então ele não abdica completamente da sua identidade feminina e ainda mais por uma série de, até às vezes por expressão de gênero, né? A roupa dita do setor masculino, enfim. A passabilidade, o que é? A passabilidade é essa coisa louca que é uma pessoa trans passar em público como se fosse uma pessoa cis. Então é isso. Às vezes, por exemplo, ela é lida como uma mulher cis, ou eu sou lido como um homem cis. Geralmente a hormonização dá conta disso, mas também outras questões. Sei lá, no meu caso, fazer mastectomia. Posso ir para uma praia, tirar a camisa
E as pessoas não vão entender que a minha cicatriz, não concatenam o que é minha cicatriz. Elas pensam que é uma outra cirurgia qualquer e me tratam como, né? Bota um packer dentro da sunga, tá lindo e maravilhoso. Então a passabilidade é essa, que é algo que é questionável e que, pra mim, por exemplo, é uma questão, às vezes, no começo me dava muito bug, agora não tanto. Que eu pensava assim, por que eu quero essa passabilidade? Se eu não sou um homem cis, por que eu quero que a minha aparência fique como a de um homem cis? E aí eu comecei a entender que era uma série de coisas. Primeiro, por segurança. Para eu poder entrar num banheiro de um shopping, num banheiro do metrô, e ser lido como homem cis. E não ter nenhum tipo de problema. Mas também é porque essa aparência me interessava. E aí eu fui voltar na minha infância. E eu sempre trago essa história que era dos natais da minha família, que a minha família era bastante unida, né? Agora é menos porque muitos faleceram, meu pai faleceu, minha avó. Mas nos natais, a minha mãe meio que me obrigava a usar os vestidinhos. E eu não queria, e eu ficava com inveja do meu pai, dos meus tios, dos meus primos que usavam bermuda, calça, chinelo, tênis. E eu queria me vestir daquele jeito e não podia. Então, pra mim, eu sempre gostei desse estilo de roupa. Uhum. Eu sempre tive disforia com os meus seios. Se eu não fosse um homem trans, eu ia querer tirá-los da mesma forma. Não é porque eu sou um homem trans que eu tirei, entende? Eu sempre tive disforia com menstruação. Então eu já ia dar um jeito de não menstruar mais, mesmo que... Eu quero trazer mais um dicionário, mais um pouco, porque acho que é Sim. importante falar sobre disforia, né? E aí foi uma conversa que eu tive com eles antes da gente começar, né? Que a gente não ia se estender muito nesse tema. Mas a gente avisou. Né? A gente Não, avisou. tudo bem, mas então. Mas, 3 dias de conversa. não, mas eu quero alinhar com vocês isso. Tá. Você junta Né? o boy trans numa travesti, um viado, você quer... É assim, né? Mas eu tô aqui, hoje eu tô aqui Então, de professor Raimundo. Roda, roleta, roda. Não, calma. E por que a gente não queria? Eu acho que é importante a gente colocar esse marcador do porquê que a gente não queria, né? Para que essa nossa conversa, ela não seja uma conversa sobre corpos trans. Uhum. Né? São pessoas que têm outra, nessa roleta da vida. Sim. Ou Elas- um beabá, uma sensibilização. Exatamente, não é isso. É entender que, assim, é o olhar dessa diversidade para essas coisas que mais interessam, que mais vão enriquecer a nossa conversa. Então, eu acho que se você gostou desse assunto, segue eles nas redes sociais. Sim. Sim. Gostou do assunto? Contrata para sua empresa. É muito importante para fazer palestras, sensibilizações. Patrocina os projetos culturais do Daniel e assim sucessivamente. Eu acho que esse é o jeito da gente conseguir trazer toda essa história para o lugar onde ela merece estar. Então, pra gente amarrar e depois rolar rolê trans, Sim. falar sobre o que é disforia, porque também é uma palavra que é feia e que as pessoas não entendem muitas vezes do que se trata. Você quer ser rápido ou você? Quero ser rápido. Bom, Se der. eu vou dar um exemplo prático, Tá né? Conversando com uma pessoa X, e eu falei que era uma mulher trans, e ele olhou e falou, você tem pelo, cabelo, tudo, mas você cortou? Aí eu falei assim, não, moço, mas por que assim? Ah, não, porque eu achei que você tinha cortado, tal, não precisa cortar. Eu falei, não, moço, primeiro não corta nada, né? Como eu fiz sensibilização, eu adoro fazer esse papel de sensibilização. E aí eu falar do processo, eu falei, eu amo meu pau, adoro meu pau, tá aqui, funcional. Só que tem mulheres, né, mulheres trans, travestis, que não, né, como no caso dele, o seio, a menstruação, não vê aquilo ali como parte do corpo, né? E isso causa a disforia, né? Por exemplo, eu tinha disforia muito com a questão da minha barba, né? Então, assim, precisei fazer o laser. Um mal-estar tremendo. Né? A disforia, ela é esse mal-estar com o corpo biologicamente com o corpo que provoca. Que varia de pessoa para pessoa e pode não. Isso. Por exemplo, existem homens trans que precisam fazer a cirurgia de construção peniana. Outros não. Por exemplo, para mim não é uma questão genitália. Eu também tô muito bem com a minha genitália, entendeu? A questão era. Então, assim, não é a disforia é de todo mundo e de todo o corpo. Porque, afinal de contas, é sobre nós que precisamos entender que existe a riqueza da diversidade humana. Sim. A gente não precisa e não pode ficar colocando todo mundo dentro das mesmas caixinhas. Exatamente. Sim. Vamos lá? Mais alguma consideração? Ou Não, pode mandar rolar? Só para fazer o último comentário, quando
eu namorei um homem trans, né, pela primeira vez, uma amiga minha virou pra mim e falou assim, amiga, mas ele não tem pau. Eu falei, não, ele tem 10. Sim. Nós temos vários, porque a gente pode comprar de vários modelos, tamanhos, cores. Entendeu? Então, é isso. Roda a rolê trans, por favor. Olha, girou mais Ó, rápido. você viu, né? Você Ela- viu? E agora vamos falar sobre vereança. O assunto é todo seu. Minha co-vereadora. Eu tenho o maior orgulho de ter votado nela e no Quilombo Periférico. É isso mesmo, né? O nome do Quilombo tá Isso. corretíssimo. Então eu votei, sei o nome da minha vereadora e sei o nome do mandata coletivo. Mandata coletiva. É um Explica pra projeto. gente tudo isso. Tudo isso. É um projeto político, né? É um novo formato de fazer política nesse país. Né? A gente é do partido do PSOL. A gente é uma mandata coletiva. A Elaine Mineiro, né, que é a propositora, né, do cargo, mas Samara Sóstenes, Alex Barcelos, Júlio César de Andrade, Eric Ovelha e Débora Dias compõem essa mandata. Então, são 6 co-vereadores, né? Então, tudo é decidido, tudo é dividido, todas as opiniões. Logicamente, cada co-vereador tem a sua pauta específica, tem o seu território de atuação, mas tudo é articulado para que a mandata Quilombo Periférico, né? Por exemplo, a Elaine Mineiro, que é quem faz as falas, que é quem representa nominalmente na Câmara de Vereadores, ela não está representando a Elaine Mineiro, ela está representando como periférico. Então ela faz a fala da Samara, ela fala a fala do Júlio, ela fala a fala do Eric. Você já foi lá na bancada falar também? Já na bancada eu não posso subir para você não falar, pode, tá. mas eu posso fazer algumas falas pontuais. Por exemplo, na Câmara de Vereadores atualmente, a gente tem a CPI da violência trans, né? Inclusive, ontem mesmo teve mais uma sessão da CPI falar sobre violências nas redes sociais. Tá no YouTube se vocês quiserem assistir, muito importante. E eu já fiz algumas falas lá na CPI, né? A próxima CPI, que é sexta-feira que vem, dia 13, a gente vai falar sobre a violência no sistema prisional, que é muito importante. Então, a CPI já está com 6 meses e fala de todas essas violências desses corpos trans. E é isso, né? Acho que você ser um vereador, quando eu cresci... Você sonhava com isso em algum momento da infância, que você ser vereador? Nunca no Brasil. Eu lembro até hoje o dia que eu estava descendo no meu trabalho, porque eu amava fazer. Eu trabalhava no Centro de Cidadania, eu trabalhava com um monte de travesti, do projeto Centro de Cidadania, com gente LGBT, e fazer articulação. Então, assim, eu era muito feliz, né? Graças a Deus. Eu faço parte de 0,001%, né, do meu percentual, do nosso percentual, que tem um emprego formal, né, que tem um salário digno. Então, isso é muito importante para mim, né? Eu não sou... eu sou uma vereadora, né? Acho que ser vereadora não é isso. Ser vereadora é você trabalhar, é você tá ali, você receber a pauta, você tá com a população e você fazer a política, né? Eu não faço só a política para as travestis, eu faço a política para o povo de rua, eu faço a política do meio ambiente, eu faço a política da educação popular, né? Eu acho que tá aí, foi dada essa tarefa para mim e eu abracei. Eu acho que a gente precisa, né? Esses corpos precisam ocupar, né? Os corpos, principalmente os corpos trans, os corpos pretos, os corpos periféricos, né? Esses corpos existentes, a gente precisa, né? Hoje a política tá regada do patriarcado, né? Do conservadorismo, né? Do religiosidade cristã, né? Que Dentro de um estado que podia ser laico, né? Sim, e que é muito difícil, né? Por exemplo, na Câmara de Vereadores, eu faço articulação com a saúde da população trans. Eu visitei os polos hormonais, né? Hoje a cidade de São Paulo tem 28 polos hormonais, uma conquista muito grande, né? Que hoje, os polos hormonais que oferecem de graça a hormonização e fazem um acompanhamento hormonal foi a porta de entrada para a população acessar o médico, entendeu? Há 6 anos atrás, tinha travesti que tinha uma inflamação
e morria em casa. Porque ela não ia na UBS. Porque se ela fosse na UBS, ele ia ser apontada, não ia chamar o nome social. Eu mesma, já chego no começo da minha transição, quando eu entrei para fazer um exame, um monte de médico, um monte de veio olhar, como se fosse uma extraterrestre, sabe? E hoje, graças a Deus, graças a essas articulações feitas por pessoas cis também, aliadas, os polos hormonais têm sido a porta de entrada para a saúde da população trans. E esse é o papel da vereança também. Eu acho que é isso, tá na política, é fazer esse embate, porque não é fácil, né? Eu tenho vontade de fazer um projeto muito bom para a saúde da população trans, mas na Câmara de Vereadores, qualquer projeto que tenha a palavra gênero, pode ser um projeto que fala sobre cursinho popular. Falou a palavra gênero, ele é totalmente barrado pela bancada conservadora. E isso tem que mudar. Eu digo para você o seguinte, para você e para todas as pessoas que têm esse olhar atento, né? Porque política, ela está intimamente ligada com o processo de empatia, né? A gente não tem que legislar em causa própria, né? Eu acho que o grande sonho que eu tenho é que realmente a gente tenha um sistema político que não olhe só para... Você pode olhar para sua base, né? Mas você não pode trabalhar só para a sua base. Certo, vereadora? Sim. E eu acho que o nosso país precisa começar a ter mais consciência política, né? A gente, nessa experiência na mandato, a gente tem... eu lembro quando eu fui fazer campanha, o povo falou, eu vou votar em você, mas você vai me ajudar com cimento na laje, né? Você vai, né, me ajudar com a telha, com cano. Eu falei, amor, eu não tô aqui para fazer esse tipo de política. Tem vereador que faz, né? Mas essa política não vai favorecer nem a minha, nem a você. Né? Não é isso que você precisa, né? Não é te dar uma cesta básica, não é encher a sua laje que vai fazer você ter dignidade, né? É fazer um projeto de lei que vai ajudar o seu filho a entrar na universidade. É fazer um projeto de lei que vai impedir que sua filha seja estrupada, entendeu? É isso. Então, acho que também quando as pessoas começaram a ter essa consciência política, né? E que eu falo muito isso, sabe? De consciência política. Teve um dia que eu peguei um Uber e a gente fez uma viagem muito longa, eu tava vindo lá da Zona Leste. E eu tinha vindo de uma articulação, então tava com a política na cabeça. E aí ele foi falar sobre política. E ele falou que nunca votou. E aí eu falei, como é que é? Você tá reclamando da política e você nunca votou. Comecei a falar. Quando ele chegou em casa, ele estava chorando. Pediu pra me abraçar. Falou que eu mudei a vida dele. E que ele não ia começar a votar e entender o processo político. Politicagem detona tudo. Política salva vidas. Roda rolê trans, Direquete, por favor. Você não queria comentar agora? Não pode. Foi impecável. Poder pode, Foi mas impecável. agora não deve. Vamos ver o que a gente vai falar agora. Olha só, a gente tá... Parece até que tava combinado. Não tava combinado. Juro pra vocês, isso aqui é completamente randômico, gente. Juro pra vocês. E quando eu fazia essa comparação, exatamente como a Samara ela é vitoriosa, porque ela é co-vereadora da maior cidade da América Latina, e o Daniel ele é vitorioso porque ele ganhou, gente, veja bem. Fala você, por favor. Um Kikito no Festival de Cinema de Gramado. Que é uma coisa muito importante, assim, pra carreira. Né? É uma coisa importante pra carreira e para os sobre nós, gente. Eu tenho um Kikito nessa mesa, por favor. Conta pra gente como foi isso. É engraçado. Não, o Kikito... deixa eu só falar uma coisa sobre o Kikito antes. Eu não sou a primeira pessoa trans a ganhar o Kikito, porque no ano anterior, a Wallace Rui, que também é uma atriz, havia ganhado. Mas, até onde eu pesquisei, nenhum homem trans ainda havia ganhado o Kikito. E é sempre importante esse lugar do primeiro. A gente não gosta muito, mas também é importante dizer, porque quando a gente é primeiro em alguma coisa, uma porta a gente se identificar. Mas mesmo que não fosse o primeiro, eu queria ter colocado o Kikito aqui, porque, né, poxa. Mas é importante. O Festival de Gramado é um festival extremamente importante de cinema brasileiro. O Kikito, eu acho que hoje é o maior prêmio de cinema brasileiro, né? E o que acontece?
um amigo muito querido que, na época que eu estudava dramaturgia na SP, o Diogo Leite, um homem cis preto, que fala muito sobre a negritude, ele me convidou. Ele falou: Dani, tem um tempo que eu tenho vontade de trabalhar com você como ator, né? Ele, cineasta. No ano anterior, ele havia feito um outro curta chamado Menino Pássaro, ganhou o Kikito de melhor filme, em Gramado, ele, né? Qual que é o nome dele mesmo? Diogo Leite. Diogo Leite, parabéns. Ele é um Diogo. grande parceiro, assim. É um cara que tá fazendo muita coisa interessante no cinema. E aí, no ano seguinte, ele falou: agora temos esse filme chamado Você Tem Olhos Tristes, que é um filme sobre um biker boy, que em princípio não tem muito consciência da sua negritude, porque essa é a temática do Diogo, né? É a negritude. E como a esquerda brasileira lida com a negritude, né? Por isso que ele dá uma provocada, assim. E é a história desse biker boy que namora uma menina de classe média branca. E todo o filme se dá para ter uma bendita cena maravilhosa do jantar, que eu gravei com a Larissa Bariloche e a maravilhosa da Gilda Nomassi, uma grande atriz brasileira. Essa mulher já fez, acho que quase uns 200 filmes, assim. Todo filme ela tá, assim. Ela é maravilhosa, generosa, talentosa, uma querida. Que é a tia da personagem da Larissa. E que nessa mesa se dá esse mal-estar, né? Ela meio que assume que ele sabe onde achar drogas pra ela. E fala um pouco dessa hipocrisia da classe média de esquerda, né? Essa esquerda cirandeira, como a gente fala. Branca, né? E aí o que acontece? Fomos pra Gramado. O Diogo me dá a notícia de que a gente vai pra Gramado. E foi uma edição. Só por isso já era incrível. Era incrível. A única tristeza é que foi no meio da pandemia e foi a primeira edição online, né? Foi a edição 48. Imagina, 48 anos de festival. E o que acontece? Não podíamos ir para Gramado, porque estávamos no meio do isolamento. Fui para Mariporã na casa de um casal de amigos, que são muito queridos. E mais um. Porque assim, eu tenho 2 amigos de infância, são meus amigos desde os 7 anos de idade. A Laís e o Natan. Beijo pros 2. E aí, a casa era do namorado da Laís. Então fomos lá, eu, o namorado da Laís, a Laís, o Natan e a filhinha do namorado dela, do Alice. Sentamos pra transmissão, arrumamos todo o computador ali, deixamos no Canal Brasil a transmissão sendo feita. Começou, né, o prêmio. Eu falei assim, legal, só de estar indicado já é muito legal. Vou colocar no currículo, né? De repente eles anunciam o prêmio. Quando anunciaram meu nome, eu juro, não foi brincadeira, eu não esperava, eu não achei que eu fosse ganhar. Tem até esse momento, acho que tem no YouTube, tem o festival todo no YouTube. De repente, eu tinha ganhado o festival de Gramado, o Kikito, que era um prêmio que eu falei assim, gente, eu não esperava. Você não tinha preparado seu discurso? Não tinha, de forma alguma, imagina. Ofereci naturalmente para todas as pessoas transmasculinas, os artistas transmasculinos. Aí dá uns meses, um outro festival, o Festival de Cinema do Vale do Jaguaribe. Dani, você ganhou o Araibu, que é o festival, que é o prêmio de lá. Depois, num outro festival de Santa Marina, se não me engano, acho que é Rio Grande do Sul, Troféu Aventura Norte. Dani, você ganhou. Nisso eu ganhei 3 prêmios por esse filme. Tá. Então o Kikito é maravilhoso, mas eu também tenho o Araibu e o Troféu Vento Norte, que são, porque assim, tem muitos festivais bacanas, eu fico muito triste, porque assim, eu sou uma pessoa que vem do teatro, eu tenho 20 anos de experiência com teatro. O audiovisual era um sonho que eu tinha quando eu tinha 20 anos, e eu não pude cumprir por uma série de coisas que a gente já falou aqui, né? Então eu me joguei no teatro, o teatro me acolheu, me abraçou, a SP Escola de Teatro tem uma importância enorme na minha vida. Só que quando eu fiz uns 37 para 38 anos, eu falei, eu acho que tá na hora agora de eu voltar pro meu sonho, que é audiovisual. E aí eu voltei primeiro como ator e depois como roteirista. E aí foi como ator que, primeiro filme que eu fiz, ganhei o Kikito e mais 2 prêmios. Eu tô num caminho certo. Primeiro filme que eu escrevi, um longa, ganhou um prêmio. Primeira série que eu escrevi, o projeto, ganhou um PROAC. Falei, tô no caminho certo, então vou fazer isso, né? Então, mais do que ganhar prêmios, assim, esses prêmios, eles me mostraram que eu tava no caminho certo. Hoje, eu estou trabalhando com o Diogo num longa. A gente tá escrevendo juntos esse longa. A gente tem um outro projeto juntos que eu vou filmar com ele, com a Gilda também. De longa, aí eu vou fazer como ator.
Acabei de ser contratado pelo canal Paramount como roteirista para uma sala chamada Narrativas Negras, em que somente uma série de pessoas talentosíssimas, roteiristas pretos, desenvolvem conteúdo para Paramount. Eu ainda sou a única pessoa trans lá, mas a ideia é que a gente tenha mais pessoas trans vindo, mas tô nessa interseccionalidade, né? Porque além de dar conta da minha identidade trans, eu também tenho que dar conta da minha identidade de homem preto. E falo tenho o quê? Com prazer, com orgulho. Então, são conquistas que a gente vai tendo aos poucos, assim, mas sempre entendendo que ainda é pouco, e sempre que a gente pode, a gente tenta trazer mais gente, tenta trazer outras pessoas trans dizer uma coisa, pro jogo. Eu acho que esse nome, né, o Sobre Nós, ele é muito feliz, porque a gente está falando exatamente sobre nós. Isso. E sobre todos os nós, e todas as camadas que existem na experiência humana, né? E vocês mostrando exatamente no grande ponto da vida de vocês, né, que é na vereança, e em todos esses prêmios, ele não resume o trabalho de vocês. Sim. Né? Mas ele traz uma luz, Sim. né? Ele traz uma luz, olha, eu tenho toda essa potência, eu tenho essa potência, né? Mas eu queria muito que esse conteúdo aqui, ele possa chegar na casa das pessoas, na vida de adolescentes e crianças que não entenderam ainda qual que é o barato, Sim. mas que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá Né? tudo bem. Vai ter problemas. Sim, é uma luta, mas você é um cara legal, você é uma mina legal, tá tudo certo, né? E que isso também sensibilize pais, contratantes e escolas, diretores de escola, para a gente poder realmente ter uma sociedade mais equânime, mais amorosa, mais feliz. Posso rodar? Pode. Roda, roda, trans, direquete. Negritude. Você acabou de falar sobre a negritude. Gente, tá muito bingo, né? Ele manda aqui e a gente gabarita aqui. Parece até combinado, mas não é. Mas, gente, mas não é. Não é. E negritude? Vamos lá, né? Eu sou uma mulher preta, né? Mais que as pessoas falam, né? Não, você não é preta, moça, não. Não, por favor. Porque no Brasil essa noção né? meio Eu falo assim, estranha. como assim? Né? Meu pai é falecido, né? E quando eu vim para São Paulo, eu não tive muito contato. E aí, com 15 anos, eu fui para Bahia. E aí, eu queria muito ver meu pai. E meu pai estava em cima de um pé de coqueiro. Com facão. E aí, quando eu vi as costas dele, era um azul, assim, uma cor. E eu achei a cor mais linda do mundo. Porque não era preto, era azul, assim. Meu pai é bem retinto, né? Mas minha mãe é muito branca. E eu tenho minhas partes negras, lógico. Mas essa questão da negritude, né? Eu me reconheço como uma mulher preta, né? Logicamente, se eu tivesse um cabelo mais crespo, se eu tivesse traço, eu ia ser mais babadeira, porque ia ser mais abusada, né? Mas eu também ia sofrer mais racismo, né? Talvez não estivesse viva aqui, porque ia ser uma travesti preta, retinta, né? Abusada. E entender, né, a minha negritude, me entender como mulher negra, entender toda a questão racial, né, toda a questão do racismo estrutural desse país, é muito complicado, né? Quando você se reconhece como uma mulher negra e você reconhece que você não sofreu racismo, é complicado também, né? É um lugar diferente. É um lugar diferente. Mas eu também sofro, por exemplo, eu sofro racismo quando, eu acredito que seja racismo, quando falam que eu não sou uma mulher preta, né? Colocam uma, você é morena, não, você não é preta. Por que eu não sou preta? Se meu pai é preto, eu sou preta também, né? E eu tô nesse lugar. E também tem a história, eu talvez vou tentar usar a expressão mais correta, daí qualquer coisa, porque é o seguinte, quanto mais retinto você é, mais preconceito. E outra coisa, eu me sinto bem com gente preta. Eu adoro estar com gente preta, entendeu? Sabe? Sempre foi o meu lugar. Sempre assim, foi com as mulheres negras da Uniafro que eu me entendi. Então, assim, a branquitude não fez parte pra mim, né? Tá.
não fazia parte de mim. Então, a negritude, pra mim, é isso, né? É me aquilombar. Quando eu chego num lugar que tem gente preta, eu me sinto feliz. Eu falo, eu tô em casa. Mas então, puxando então aqui com o Dani, porque na verdade, quanto mais retinto você é, você sofre mais preconceito do que uma pessoa que ela é menos retinta, né? Sim. Porque eu acho que é um pouco daquilo que você tá falando. No final das contas, o fato de você não ter o tom de pele do seu pai fez com que você também avançasse mais casinhas do que se você fosse uma mulher, Sim, claro. uma mulher Sim. retinta, né? É porque a gente tem aqui no Brasil o mito da miscigenação. As pessoas falam que é lindo, que país miscigenado, que na verdade o país ele foi colonizado. Isso se deu em cima de exploração, de genocídio, de estupro. Então essa miscigenação ela não é tão bonita assim quanto se pinta. Mas a realidade eu também sou o filho de uma família de mãe preta indígena com pai branco. A família toda do meu pai é branca. Só que eu convivi mais com a família do meu pai. A minha avó paterna morava com a gente. Então eu cresci embranquecido. Eu cresci acreditando que eu era uma pessoa branca. E isso, como se dava? Você não é preto, você é moreninho, no caso preta, moreninha. O seu cabelo é bom, não é um cabelo ruim. Mas você não é uma pessoa preta, né? A pessoa preta é a sua vizinha, a dona Ondina, que era uma mulher negra retinta. Então eu cresci não só acreditando que eu não era um homem, como acreditando que eu era uma pessoa branca. Olha que loucura. Eu só me dou conta da minha negritude quando eu começo a dar conta da minha transgeneridade. Então, veja bem, eu passei de uma mulher branca para um homem preto. E um homem preto no Brasil é problemático, porque um homem preto no Brasil tem medo da polícia. Um homem preto no Brasil não pode entrar de chinelo em determinados lugares, né? Um homem preto no Brasil, quando eu saio de casa para ir no mercado, eu no mínimo coloco um tênis e um relógio para mostrar que, né? Então, assim, de repente eu comecei... Não pode fazer Cooper, né? Tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, na chuva, eu não coloco capuz. Se eu não tô de guarda-chuva, eu tomo chuva. Se eu vejo polícia passando, eu já... Porque a gente já sabe muito bem quais são as... Sair sem identidade, jamais. Guarda-chuva preto, jamais. Eu nem saio de guarda-chuva, na verdade. Então, é uma série de coisas que você tem que tomar cuidado quando você é um homem preto. Só que eu tive que aprender isso depois dos 30 anos de idade. Então, é complicado, assim. Mas a gente vai aprendendo. E é muito triste ouvir os relatos dos amigos retintos, assim. Então, é isso. É você matar um leão por dia, é você tentar entender que a gente vive em um país em que 54% da população se reconhece como preta, mas em que a gente tem uma minoria branca que toma conta, por exemplo, a mídia. É o meu trabalho. A televisão, os streamings, o cinema, ele é feito para pessoas brancas. Eu não consegui fazer cinema por 20 anos e fui pro teatro porque eu, embora não me reconhecesse como uma pessoa preta, era uma pessoa preta, era lida dessa forma. E eu não tive as oportunidades que uma pessoa branca teria. Sim. Então, assim, não é choro, não é mimimi, é como a vida aconteceu. Hoje eu estou correndo atrás do prejuízo, tá dando certo por enquanto, né? Mas a luta é para que as pessoas que são pretas e são trans e que são mais jovens que a gente, nos vejam como exemplo de que é possível. É sobre isso. E a história toda, eu acho que a tônica desse nosso encontro é exatamente isso. Teve choro, imagino que teve tido muito choro, demais. Sofrimento pra caramba, né? Mas vocês são água que mata a sede de muitas pessoas. Vocês podem ser água que vai matar a sede de muitas pessoas que estão lá secas de vontade de ser quem elas são, para elas poderem encontrar a felicidade delas, né? Elas poderem imprimir na vida o seu DNA, sua impressão digital no mundo. Obrigado. Pode rolar roleta? Pode. Rola. Vamos de roletrans, Direquete. Faltou só a musiquinha, hein, Direquete? Mas depois a Direquete coloca na edição. Meio ambiente. Eu quero fazer só um parênteses. Como é importante a gente pensar nesse quesito do meio ambiente, não só por uma questão de sustentabilidade, mas hoje em dia eu falo assim, gente, eu já parei de pensar no século XXI, eu quero pensar no século XXII. Né? Como é que a gente vai chegar no século XXII? Né? O meio ambiente não é só a gente falar sobre as florestas e sobre a água, mas é sobre tudo, e como a gente precisa pensar na gente. E aí, obviamente, que a fala é toda sua. Bom, eu sempre tive uma certeza na vida, né?
que se eu quisesse morrer, onde eu queria morrer seria na Amazônia, né? Lutando contra o garimpo, né? Lutando contra a exploração, porque eu acho que de todas as pautas, né, da saúde da população trans, população de rua, o racismo, tudo, o meio ambiente é uma coisa que me pega muito, muito, muito. Tem essa coisa assim da natureza, sabe? E que a gente precisa proteger essa diversidade. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando sobre muita coisa. Hoje, infelizmente, por conta do meu trabalho, por mais que eu estude meio ambiente, eu não consigo focar porque é muito amplo. Existem muitas discussões, né? Hoje eu estou trabalhando e focando na questão do racismo ambiental, né, que precisa ser discutido no Brasil. O que é o racismo ambiental? O racismo ambiental é o racismo que existe para qualquer pessoa. Mas, por exemplo, quando você mora na periferia, você não tem. Você mora do lado de um córrego e tem uma caçamba cheia de lixo, entendeu? E não tem árvore, não tem praça, né? Não tem uma coleta seletiva e não tem informação para você e tá tudo bem. Assistam o episódio que a gente fez com o Cláudio Neslinger, que ele é conselheiro do Parque do Ibirapuera. Do Parque Ibirapuera. Não é Parque do Ibirapuera, Parque Ibirapuera. E que a gente fala sobre isso, sobre a democratização dos espaços urbanos, como a gente precisa gerar mais polos de bem-estar e felicidade, como eu chamo o parque, porque, no final das contas, as pessoas que estão à margem dos grandes centros, no final das contas, elas geralmente são negras, né? E aí, por isso que é importante você trazer o que é o racismo ambiental. Ele deu um exemplo de racismo ambiental, de ele não poder fazer um Cooper. Entendeu? Isso é racismo ambiental, né? Do povo negro não ter acesso, né, ao que a branquitude tem, principalmente na questão do meio ambiente. A gente está vivendo hoje nessas, né, catástrofes climáticas, mas a branquitude, que tem dinheiro, tá aí, mora numa casa boa. Agora, quem morre lá em cima do morro, por falar, mas foi morar em cima do morro, por isso que. Mas ia morar onde? Se cada vez mais empurram o pobre e o preto pro morro, ele vai morar onde? Né? Então, falar de racismo ambiental é falar sobre isso, né? É falar sobre essas questões. É muito mais sobre ecologia, é muito mais sobre animais, é falar sobre economia solidária, né? Na pandemia, muitas periferias, organizações Uniafro, com hortas populares, a agricultura familiar matou a fome de muita gente, sabe? Isso na favela, na periferia, algo que poderia ser fomentado. O Brasil tem um déficit muito grande de fome e desperdiça muita comida, né? E hoje a gente está aí vivendo com... Você vai no mercado, R$100, você não compra nada, né? Você não tem acesso à população, principalmente a população, falando de racismo ambiental, a população preta não tem acesso a comer um tomate hoje em dia. Não dá. Não tem como. Então, são essas questões, assim, que eu gosto de falar de meio ambiente, né? Bem mais do que as catástrofes climáticas, a gente saber que em 2050 São Paulo vai ter 60, 70 graus, só quem tem muito dinheiro para sobreviver, né? Porque o mundo... 50 graus daqui 30 anos? É a expectativa. Uau. A Índia bateu o recorde. A gente tá por aí. Seguinte, queima a gente, Amazônia, queima. Eu tenho que passar por vários itens aqui e o nosso tempo está chegando, mas a gente vai completar a nossa rola trans. Mas eu acho importante a gente falar, amarrar essa história o seguinte, mais uma vez, a gente falar sobre todos esses assuntos que a Samara trouxe agora, como tudo isso tem a ver com bem-estar, saúde mental, e tem a ver com oportunidades. E quem gera oportunidade é educação. Quem gera educação é você ter dinheiro e você estar perto desses lugares. E quem gera isso também, além do governo, que ele tem sua responsabilidade. Políticas públicas. A iniciativa privada também tem esse papel muito importante
de pensar em levar cada vez mais pessoas negras para postos de trabalho mais gerenciais, de liderança, para eles poderem receber melhor, para poder pagar bons estudos e poder sair desses lugares, né? Obrigado por você ter trazido essa informação do racismo ambiental, porque eu acho muito importante. Roda, rolê trans, direquete. E a gente vai falar sobre o aquilombar, que é exatamente o que é um aquilombar, o que é aquilombar? Hoje o aquilombar são esses espaços, sejam físicos ou não, em que a negritude e a transgeneridade e a negritude trans se encontra. É o CATS, por exemplo, que é um coletivo que de repente se encontra para, de uma maneira equânime, sem lideranças, poder trabalhar para e pela população transmasculina. É o lugar desses encontros em que a gente tem esse reconhecimento. Eu acho que isso eu sinto que para mim isso é a base, né, do aquilombamento. São os encontros em que há um reconhecimento de si, em que a gente se reconheça no outro também, em que a gente se una em prol de um movimento que é identitário, sim, mas num lugar muito político, mas num lugar muito intuitivo, sabe? Claro, há também espaço, né, para política partidária, para política pública, para política da discussão, do movimento. Eu acho sempre importante dizer isso. Todas as conquistas que nós tivemos, a transgeneridade agora, em todos os campos, seja no campo da saúde pública, seja no campo da arte, foi por conta da luta de pessoas trans. A gente tem uma cisgeneridade aliada que nos ajuda, mas é porque, eu sempre uso essa imagem, é porque a gente foi com os 2 pés na porta. Porque não existe, para mim, assim, uma boa vontade inicial da cisgeneridade, digamos assim, se a transgeneridade não puxa isso. Então eu sempre falo isso. A gente tem pessoas cis aliadas, pessoas que estão nos ajudando até hoje e que estão com a gente de verdade para somar, mas é uma luta que quem encabeça é a transgeneridade. E nisso, para mim, também tá o aquilombar. Não sei o que você acha, Samar. Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Alguns anos atrás, quando eu era uma jovem garota e comecei, né, a estudar os livros de história. E aí, quando falava de quilombo dos Palmares, lá no livro de história, parecia uma coisa negativa, né? Não mostrava uma coisa boa, Por que será, né? Um lugar cheio de preto, refugiado, bandido, né? Escravizado. Não era uma coisa bacana. Deixar assim o senhorzinho, né? Entendeu? Nossa, assim, era sempre colocado como uma coisa negativa. E aí, depois de alguns anos, eu conheci a educação popular, conheci a Uniafro. E aí eu comecei a participar em rodas de conversa de mulheres negras, né? E aí o quilombo é um lugar também de dividir dor, de dividir alegria, né? E de compartilhar e de se reconhecer. E aí foi nesse lugar que eu me reconheci como mulher negra, porque eu vi que por mais que eu não fosse uma mulher retinta, mas as histórias daquelas mulheres eram muito parecidas com as minhas também, né? Por ter crescido na favela, por ter morado com uma mãe que foi abandonada pelo marido, por ter sido mãe, irmã, né? Numa época que era muito violenta, onde a gente morava. Então, aquilombar foi isso. Então, ali eu ressignifiquei o sentido do quilombo, né? Ali eu fui aquilombada. E aí, anos depois, eu fui aquilombada novamente pela mandato coletiva Quilombo Periférico, que tem uma equipe maravilhosa. Um beijo para a comunicação, para o jurídico, para o pessoal do RH, para o pessoal de dados, para os estagiários. Gente, vocês fazem Quilombo Periférico maravilhoso. Eu fiz várias coisas erradas aqui. Várias coisas erradas. Porque, assim, eu tenho um compromisso com esse conteúdo de poder dar uma amarrada para poder alinhar com a proposta do Sobre Nós. Em nenhum momento, porque eu tô aqui, vocês estão falando e eu tô aqui pensando, né? Então, em nenhum momento eu quero resumir o conteúdo das experiências deles.
mas é só porque eu preciso dar uma amarradinha, Sim. talvez para traduzir para pessoa branca, cis, ou lambos, ou blambos, né? Em nenhum momento eu quero passar pelo conteúdo e experiência deles. Estou falando tudo isso porque é o seguinte, no final das contas, aquilombar é se sentir pertencente, né? Quando você tem o senso de pertencimento, isso faz toda a diferença. Quando você consegue entender que tem iguais e que você tem essa força do Sim. coletivo e assim por diante. De proteção. É isso. Tá quilombado. Exato, que você tá Exatamente. protegido. Lindo. Você quer falar uma coisa? Não, eu só queria, já que ela agradeceu por todas essas pessoas maravilhosas, eu queria dizer, a Sala Narrativas Negras da Paramount também é um aquilombamento, assim. Sim. Então, o Marton Olímpio, que é um grande roteirista que me convidou, o Marco Borges, que hoje está com a gente lá como chefe de sala, a Maíra Brito, o Diogo Leite, que estava nessa sala, a Lidiane, o Gabriel, as pessoas que estão chegando agora, porque há uma rotatividade justamente para ter oportunidade para muitos roteiristas pretos, pessoas que são maravilhosas, estão fazendo e acontecendo, assim. Então, também é um aquilombamento, assim, essa sala. E o Sobre Nós tá chegando lá na Paramount, gente. Tá chegando. Vai pra cima. Ai. Vamos rolar essa rolê trans Rolê aí, Direquete. Aí só falta cair em arte agora, só que a gente falou disso. Vamos lá. Vamos Vai, ver. porque a gente vai. Eu já vi que a gente vai fazer um filme. A gente vai fazer um filme junto. Vamos. Ai, gente. É, porque eu Não, também para. sou meia. Eu sou meia do Não, audiovisual, para, você gente. sabe, Ó, né? Eu sei, você falou. Só que o seguinte, vai ser o maior orgulho da minha vida. Você sabe que eu tenho um dos meus talentos é conectar pessoas. Vou achar incrível. Sim, Vou achar incrível se fizerem um filme. vamos fazer. Vamos lá. Arte. Arte. Arte, pra mim, Daniel, é a minha religião. Eu sou agnóstico, né, das religiões ditas normativas. Pra mim, ela é arte. Pra mim, ela é religião. Pra mim, ela é um pouco sacerdócio. É o que me inspira, o que me tira da cama todos os dias. Eu já tentei sair da arte algumas vezes antes dela pegar no tranco. E eu ficava doente, assim, eu não conseguia. De alguma forma, ela sempre me chamava de volta. A arte, ela é uma amante também, às vezes ingrata, mas muito, muito, muito gostosa também de transar com ela, assim. E, pra mim, ela tem uma função muito importante, também educacional, né? Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um número aqui, que é um número real. 80% da população tem contato com uma pessoa trans pela primeira vez através de uma mídia de massa. Através de um filme, através de uma novela, através de uma série. E aí, se eu entendo que hoje a arte ela é dominada por pessoas não trans, falando de pessoas trans, quando a gente fala de personagens trans, eu estou dizendo o quê? Que essas pessoas estão sendo educadas erradas. Porque elas sempre veem as pessoas trans nas novelas, nas séries, por um viés patológico, ou risível, ou marginal. Então, quando eu falo que pessoas trans precisam não só estar à frente das telas, mas também atrás, precisa escrever, precisa dirigir, precisa ser executivo. A gente está falando o quê? Que a arte também é educadora. Que as pessoas cis vão começar a ver uma pessoa trans de uma maneira mais humana, mais realista, mais complexificada. Por quê? Porque a arte também educa. A arte também propõe crítica, né? O cinema hollywoodiano, ele foi durante anos usado como propaganda. O que movimentou, o que em grande parte ajudou o nazismo dentro da Alemanha, nos anos 30, foi o cinema. Não à toa que estão tentando destruir a nossa cultura. Exatamente. Momento, né? Então existe o governo federal, na figura do senhor, que eu me recuso a falar o nome, acaba de vetar 2 leis importantes, a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. Por quê? Não é à toa. Eles sabem que a arte educa. Eles sabem que um povo apropriado da arte é um povo que pensa, é um povo que mais do que pensa, é um povo que critica. Então, é estratégico. É estratégico fazer com que haja um sucateamento da educação e da arte. Isso anda junto. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência. A arte também é entretenimento. Também é eu chegar em casa cansado, jogar os pés pra cima e assistir um besterol. Não tem problema nenhum com isso. Também é arte. A arte é Mozart, mas também é a Anitta. A Anitta também é arte, o funk também é arte. Não tem que ter esse preconceito. A arte abraça todo mundo. Todas as culturas, gêneros, classes. Por isso que ela é tão maravilhosa. Eu sou muito apaixonado por ela. Sou artista e me orgulho muito disso. Adorei. Vamos. Só comentar. Vai, artista. Você é artista também. Minha mãe falava assim: esse menino tá muito quieto, tá fazendo arte. Que lindo. Que eu adorava fazer, faço arte desde pequena. Quando a gente faz arte,
e vejam a arte de gente trans e vejam a arte de gente Isso. preta. Né? Não é Por só favor. a branquitude que faz arte boa, É. não. A gente faz arte E tá boa fazendo também. coisas incríveis. Incríveis. Gera Kikito, mano. É. Tá bom? E outros prêmios. E outros prêmios. Vamos rodar a Roletrans Direquete. E olha só o que a gente tem aqui. Você levantou a bola, porque você falou, quando você falou que a arte é sua religião, eu falei, é exatamente o que aconteceu. Tinha a transcendência e a educação, os dois últimos pontos pra gente falar. Tudo converge. A gente colocou isso aqui, porque lá no Instagram da Samara, ela tem os posts dela meditando, fazendo algumas coisas, né? E mais uma vez, eu quis trazer exatamente aquilo que é da alma, a transcendência que está na alma. Eu podia ter falado de espiritualidade, religiosidade, mas é a alma, né? Onde repousa a alma de vocês? Onde vocês encontram esse encantamento, essa conexão, né? O Dani já falou que é na arte, então ele já gabaritou aqui. Uhum. E você? Aí eu acordar cedo e comer um prato de comida bem gostosa, sabe? Acho que minha transcendência é quando eu me encontro, sabe? Eu acho que quando eu ajudo as pessoas, quando eu faço coisas boas pra mim e boas para as outras pessoas também. Quando eu vejo as coisas, eu sempre procuro ver as coisas, tento ver, né? Pelo lado positivo, né? Mesmo que tá tudo cagado, mas a gente precisa ver, né? As coisas pelo lado positivo. E transcender, eu acho que é isso, é você sempre tentar ser uma pessoa melhor, eu vou ser melhor do que. É difícil, né? Mas eu vou tentar, pelo menos aparentemente, eu vou tentar ser, né, uma pessoa melhor do que amanhã, e melhor do que depois, e melhor do que depois. E o ser humano, eu acho que ele evolui, né? Eu acredito nisso. E ele pode evoluir para o bem, mas ele pode evoluir para o mal. Mas acho que evoluir para o bem é muito bom. Eu transcendi, né? Acho que quando você... Essa coisa, né, de você transicionar o gênero, as pessoas, infelizmente, vocês não conseguem, não tem a dimensão, né, de como é que é você. De repente, eu lembro um dia que eu tava andando de ônibus, e aí eu vi o meu reflexo, assim, e aí meu cabelo já tava mais grandinho, tá, eu já tava um pouco mais passável. E aí eu vi, assim, a mulher que eu sou hoje, e aí o olho começou a escorrer de lágrima. E aí eu falei, eu tô no caminho certo. É gostoso você olhar no espelho e falar assim, poxa. Aí eu transcendi, e aí tô aqui. É o espelho da mamãe Oxum, né? Que faz a gente enxergar a nossa alma e a nossa beleza. Ora aí, eu, minha mãe. Lindo. Eu acho que você falou, dentro dos estudos da psicologia positiva, a transcendência é uma virtude, né? E dentro dela, o que estrutura são algumas forças de caráter. E você falou sobre esperança, você falou aí sobre gratidão, falou sobre otimismo, e você falou sobre espiritualidade, falando sobre sua transcendência. Então, assim, é muito legal. Eu acho que uma das coisas mais legais desses meus encontros aqui no Sobre Nós é ver como as pessoas, elas têm dentro delas o conteúdo do livro, né? Então, assim, como a felicidade, ela tem que ser apresentada para as pessoas como uma presença, porque ela é de verdade, ela tem que ser democratizada para que todo mundo possa viver isso daqui. Isso é felicidade para a ciência. Pelo menos para a ciência, isso é a felicidade. É você conseguir encontrar todos esses pontos. Teve uma vez uma moça pergunta se eu acreditava em reencarnação. Aí eu falei, lógico que eu acredito. Inclusive, na minha próxima reencarnação, eu quero reencarnar numa jabuticaba. Ela falou assim, mas por quê? Eu falei, imagina, nascer no pau e morrer chupada. Bom, vamos agora. E foi lindo a gente terminar com o nosso último item. Por favor, Roletrans. Roda mais. Rodou, mas tinha que aparecer a educação, que era o último item da nossa roleta. Último, mas não menos importante. É porque que acontece? A educação, ela integra todos esses pontos que estão aqui. Sim. Né? Educação é que transforma, educação é que leva a gente pra frente, educação é que... Será que vai parar na educação? Aí... Parou. Obrigado, Direquete. A educação é exatamente isso, ela integra todos esses pontos.
E eu acho muito legal ter vocês aqui por conta da CPI Escola de Teatro, você por conta do Uniafro, onde vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E pra gente encerrar, a gente vai encerrar em grande estilo, falando sobre educação. Quero que vocês falem sobre o papel de vocês e o papel da educação na vida de vocês hoje. Virou meio que um lugar também de trabalho diário. Porque isso que a gente tá fazendo aqui é educação. É uma coisa que é um pouco exigido da gente, porque tem uma coisa que o corpo trans, a gente estava falando que o corpo trans é um corpo público, né? E ele é um corpo público por quê? Por um lado, tem as pessoas muito sem noção, que se sentem no direito de fazer perguntas íntimas, que não dizem respeito a elas, mas por outro, porque esse lugar de todo dia estar educando. Por exemplo, a minha mãe, ela é uma mulher nordestina, costureira, semi-analfabeta, ela estudou somente até a 4ª série, que não fazia ideia do que era uma pessoa trans. De repente, ela tem que conviver com um filho trans. E a gente se dá muito bem, ainda bem. Minha mãe é uma querida, assim, a pessoa que eu mais amo no mundo. Mas é educação. Ainda hoje tenho que educá-la diariamente. Quando às vezes ela escorrega e me trata no feminino. Ela é a única pessoa que eu ainda deixo, porque, né, Dona Alda tem esse direito. Mas ainda eu me abro para educá-la. Então, é isso. A SP, por exemplo, o que acontece? A SP, Escola de Teatro, uma das maiores escolas de teatro da América Latina, se não a maior. Eu me formo lá em dramaturgia em 2014. Em 2015 em 2016 eu me formo. Eu entro em 2014 e me formo em 2016. Em 2017, a coordenadora do curso de dramaturgia, Marici Salomão, uma mestra também querida, beijo Marici, ela me convida para orientar um projeto lá dentro. Em 2019, eu volto para a escola como docente. Primeiro docente homem trans na SP, Escola de Teatro. Hoje eu não sou mais docente do curso regular, mas eu ainda volto lá para alguns cursos esporádicos. Quando começa a pandemia, eu começo a dar uma oficina de dramaturgia voltada para pessoas trans e pessoas cis pretas. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar aula, eu gosto não digo ensinar, né? Eu tenho um conceito mais paulo freireano, assim, de troca mesmo. Porque isso não é demagogia, é verdade. Sempre que eu tô numa sala de aula expondo um assunto novo, eu também tô aprendendo, eu tô revisando aquilo. Quando eu tô preparando a aula, eu tô aprendendo. Surgem coisas que eu não esperava. É vivo e eu sou apaixonado por isso. Então, a educação, para mim, está nesse lugar. É um lugar muito vivo. É um lugar de troca constante. Não é esse lugar militar de você sentar numa aula, que é como era a escola, né? Quando eu frequentava, que você fica de frente para uma professora que geralmente, porque tá sucateada, porque tá cansada, porque tem 3 empregos, porque tem que enfrentar uma sala com 60 alunos. Tem que, às vezes, ficar só copiando o livro, né? E não é isso para mim a educação. A educação é essa conversa que a gente tem. Eu conheci a Samara e começar a ouvir sobre o meio ambiente do ponto de vista da negritude e falar assim, cara, existe esse racismo ambiental. Olha isso, não tinha me antenado para isso. A gente sabe como é que é na vida, né, no dia a dia. Porque os meus primos são de periferia, minha família é de periferia, eu convivi, eu passava as férias na periferia com as minhas primas, e eu via isso, né, esse lugar do córrego aberto, do lixo em via pública, e de repente a gente vê que tem um estudo sobre isso. Olha, que legal, tô aprendendo. Então acho que a educação é isso, ela é viva, ela é uma troca, muito equânime, a gente sempre aprende, não é o lugar da arrogância, não cabe o lugar da arrogância, e é o lugar que te torna uma pessoa melhor, né? Que é isso que faz a gente... E aí, Sassá, o que você tem pra dizer pra gente? Eu vou pegar um outro ponto de vista, né? Eu tive a sorte, né, de, até os 10 anos de idade, minha mãe trabalhava numa casa de família, né, como doméstica, e eu era tratada como o neto dos patrões, né? Era uma família de portugueses. Então, até os 10 anos de idade, eu estudei numa boa escola, eu tinha aula de pintura, eu tinha aula de teatro, né? Eu tinha várias atividades durante o dia, eu tinha acesso, né, às coisas. E aí, eu lembro que uma vez, minha mãe estava conversando e tinha umas crianças, e aí eu cheguei perto da minha mãe e parei, esperei ela parar de conversar. Eu falei, mãe, eu posso brincar? E a moça, meu Deus, como assim?
o seu filho não chega gritando, como é que ele é educado? Porque, e eu ficava pensando, por que todo mundo fala que eu sou uma pessoa educada? Então, o que é educação? Né? Educação não é para todo mundo, infelizmente. Né? Não é acessível. Né? Quando eu falo de a educação hoje popular, ela ocupa um espaço que o Estado hoje não tem. Né? Quando a branquitude tem acesso a uma educação que a negritude não tem. A cisgeneridade tem acesso, né? A cisgeneridade que as travestis não têm. A gente tem uma evasão de 85% de pessoas trans. 85% das pessoas trans saem da escola porque não aguentam ficar, né? Não aguentam ficar. Eu tô até hoje tentando ainda me formar em meio ambiente por conta dessas questões, entendeu? Então, essa palavra que a gente usa muito, privilégio, né? Mas a educação, infelizmente, hoje no Brasil, né? Ela também é usada como arma, né? Para fazer o genocídio, tudo. Porque quando a pessoa... Tem pessoas que têm educação, que sabe, reconhece, mas, infelizmente, usam a educação para matar, para destruir, para acabar. Enquanto outras pessoas... Para excluir, né? Enquanto o nosso povo periférico, anseia pela educação para poder se formar, para poder fazer, para poder melhorar esse país, não tem. Então, é meio que esse lugar da educação, e eu sou muito grata de ter, dentro de uma ocupação conhecida educação popular, foi dentro da educação popular que eu ouvi falar de Carolina Maria de Jesus, né? Foi dentro de uma ocupação que eu entendi por que, depois de 10 anos de idade, eu lembro que eu cheguei na escola na 4ª série, na favela, e a professora perguntou pra mim se eu sabia ler. Você sabe ler? Eu falei, lógico que eu sei, eu aprendi na 1ª série. Ela olhou pra mim, porque as crianças da 4ª série, infelizmente, tinham dificuldade pra ler. Né? E aí, como eu lia bem, eu sofri muito bullying, né? Porque eu era super afeminada, jogava glitter em todo lugar. Então, assim, esse lugar da educação também é um lugar que exclui. Né? Demais. A gente, imagina, eu sou professor de dramaturgia, né? Já é um nicho dentro do próprio nicho. Agora imagina falar para uma pessoa trans, passa na frente da SP, Escola de Teatro, ela nem sabe que ela pode entrar. Ela acha que ela não tem nenhum direito de entrar nesse lugar. Porque imagina, uma adolescente trans, expulso de casa com 14 anos, que é a média de idade que uma pessoa trans é expulsa de casa, 14 anos de idade. Você tá uma criança, tá se formando ainda, tá formando a sua identidade com pessoa. Você não tem acesso, você não consegue ficar na escola, né? A gente viu aí há pouco tempo atrás um vídeo que viralizou da menina sendo escorraçada, uma menina trans sendo agredida dentro da escola, ela não quer voltar para a escola, entende? Imagina essa pessoa, ela nem imagina que ela pode fazer uma escola de arte, ela nem imagina que ela pode fazer um curso de atuação, que dirá um curso de dramaturgia, pode ser um roteirista um dia, assim. Então é muito sério, é o país que mais mata pessoas trans, é o país que mais consome pornografia com pessoas trans. Então, assim, eu sempre falo isso, o Brasil não é um país conservador, o Brasil é um país hipócrita. Ele diz que é conservador, mas ele não é, porque faz tudo por baixo dos panos. Quem procura travesti na Augusta não é o homem trans, não é a mulher cis, é o cidadão de bem, o pai de família, o homem hétero, cis, né? É o pastor. É o pastor. Então a gente sabe muito bem quem é que frequenta, né? Então, assim, isso, pra mim, só esse dado, o país que mais mata, é o país que mais consome pornografia por pessoas trans, já diz muito de quem a gente fala é. muito sobre nós. Exato. Sobre nós. Encerrar, vamos imaginar, faz de conta, Sim. artista e artista. Bom, vai pairar sobre nós uma mão muito mágica, que vai criar uma nova realidade para o planeta. O que essa mão faria? O que essa mão faria? Essa mão mágica, o que ela pairou sobre nós? O que ela faria para transformar esse nosso planeta, essa nossa sociedade em um lugar melhor? É uma pergunta, eu acho que a pergunta que vale $1 milhão, viu? É muito complicado. Tem tanta coisa. Mas você tem que escolher uma coisa. Né? É a pergunta para encerrar nossa conversa. Vamos lá, vamos voltar. É uma mão sobre nós. Mão vai lá e faz o que ela pode fazer para... Ela pode realizar um desejo seu
para transformar esse mundo num lugar mais habitável, num mundo melhor? Eu acho que os dinossauros continuar na Terra e ficar. E a gente esperar um pouco mais pra evoluir, Eu entendeu? falei que é tão bonito que você tinha falado sobre a esperança e você me põe de volta os dinossauros. Eu Ok. Os E dinossauros. você, Dani? Eu acho que eu sou da turma do dinossauro também. Mas, vamos dizer que vamos nos possibilitar sonhar. Não é objetivo, é sonho. Quer falar? Não, Utopia. vamos lá. Eu quero falar sobre isso, que é o seguinte, eu acho que é muito importante a gente pensar do seguinte ponto. A gente normalizou a distopia. Sim. Tanto que estamos vivendo em uma já. Mas a gente normalizou isso. Por que a gente não pode também ter um pouco de utopia? Né? E utopia não é de viver na ilusão. Então, é um pouco desse exercício, né? E eu acho que, antecipando o meu final, para vocês voltarem para essa história, dessa reflexão, que é o seguinte, é tanta porrada Sim. que às vezes parece que não tem espaço para eu criar uma utopia, né? E eu acho que isso serve como reflexão para quem está aí assistindo a gente, né? Essa fala, eu juro que eu não imaginei que a gente fosse chegar nesse lugar, eu juro para vocês, né? Mas é pensar que merda quando você não tem espaço nem para sonhar, quando você não tem espaço para uma utopia, né? A gente aceita a distopia, aceita falar, normaliza assim, volta dinossauro, mas a gente não pode sonhar, né? Sim. Então eu refaço diante disso, eu refaço essa pergunta. Tá. O que dá pra gente, o que poderia acontecer? Poderia. Então, aí agora, ai gente, tô suja tudo com a minha maquiagem. Tudo bem. Acho que faz uns 2, 3 dias eu assisti um desenho e muito interessante. Eu fiquei muito feliz de ter assistido, né? E na história lá, eles estão fazendo um projeto de ciência, eles conseguem se comunicar com um ser de outro planeta. E aí, uma menina quer se comunicar e outra não quer, porque uma acha que se comunicar com ele, eles vão atacar a Terra, porque todo mundo fala que eles vão acabar com o planeta, e outra fala não. Mas eles podem ser seres evoluídos, que podem nos ajudar a evoluir. Então eu acho que eu acredito que existem outros seres que venha disco voador, venha extraterrestre, vem aqui, bota consciência nessa humanidade. Então seria ter consciência, gerar consciência para todo mundo. Extraterrestre. Tudo bem, extraterrestre. E você? Para mim, hoje, o ideal seria assim, ter um tipo de inversão de valores, porque hoje, para mim, inverter valores é uma coisa boa, porque esses valores estão muito deturpados, em que eu visse um monte de travesti preta nas lideranças, assim, que eu visse diversidade. Eu acredito na diversidade, que as pessoas tomassem consciência de que a diversidade é bonita, diversidade de credo, de cor, de raça, de gênero, que é isso, ver mais gente, porque a gente sempre fala que é minoria, né? Mas a gente não é bem minoria, né? Porque 54% da população é preta. De muita gente trans, gente indígena, PCD. Eu queria ver esse povo, assim, nos espaços de tomada de decisão mesmo, sabe? Porque eu acho que a coisa ia começar. Aí haveria uma esperança, assim. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Vocês não sabem quão rico foi. Talvez por conta de ser maçante o conteúdo, né? A gente falou um pouco no aquecimento quanto isso é comum para vocês, né? Mas esse aquilombamento que aconteceu aqui trouxe inúmeras inspirações. Obrigado, de verdade. Obrigada. É isso, é sobre nós precisamos aprender a sonhar e criar espaço para o sonho. Né? Para acabar mesmo, eu fiz um trabalho. Minha primeira redação na faculdade era para falar sobre o Pirandello, que é a vida sonho, não é isso? E aí eu lembro que no momento eu escrevi assim: o sonho deve servir de ninho para os nossos projetos. Então acho que não deixe de sonhar, mas tire o seu sonho do papel, vá para a luta, que isso é sobre nós. Até o próximo episódio.